Não sentem, não. Graça e paz a todos. Amém. Eu só queria ler uma palavra com vocês e orar. Abram no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Eu quero ler só esses 3 primeiros versículos e a gente ora. Nós temos falado sobre vários assuntos aqui de guerra cultural, tá? E eu quero falar um pouquinho mais hoje aqui, falar um assunto que é muito importante. Capítulo 1, Salmo número 1, versículo 1, 2 e 3. Versículo 1 diz: bem-aventurado. Você sabe que bem-aventurado significa feliz, né? Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda de escarnecedores. Antes ele faz o quê? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E o que ele faz na lei do Senhor? Na lei do Senhor ele medita dia e noite. E ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo, na estação certa, ele dá o seu fruto, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Vamos então orar sobre essa palavra. Pai, nós não queremos viver, Senhor, sobre a influência de conselhos de ímpios. Nós não queremos, Senhor, nos assentar, Senhor, em roda de escarnecedores. Nós não queremos, Senhor, de modo nenhum, ó Pai, se deparar, Senhor, em caminhos que não são teus. Ó Pai, nós queremos meditar na Tua palavra, nós queremos que ela influencie a nossa vida, que a Tua palavra, a Tua verdade, venha a ser a influência sobre a nossa vida. E aquilo que nós fizermos, e aquilo que nós deixarmos de fazer, vai ser, Senhor, sob a Tua influência. Mas nós queremos orar pelos nossos filhos, queremos orar pelos nossos netos, nossos sobrinhos, ó Pai, sobre aqueles que estão, Senhor, sob a nossa influência, que eles estejam sob a influência da Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha agir sobre eles de uma maneira poderosa, tremenda, gloriosa, no nome de Jesus. Nessa manhã nós estamos aqui, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua presença tremenda nos tocar, com a Tua presença tremenda nos capacitar, com a Tua presença tremenda derramar a Tua unção e graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Esse aqui já é o 3º mês que eu falo sobre esse assunto. A gente falou geral, né? Algumas coisas que a gente está vivendo na nossa sociedade. Falamos de família semana passada, aliás, mês passado. Vamos falar de educação, né? Quem aqui tem filhos? Levante a mão. Quem tem netos? Já. Sobrinhos? Aí. Ou seja, são pessoas que a gente tem amor, tem carinho. Qual é a melhor coisa, a melhor herança que você pode deixar para eles? Eu sei que vocês já pensaram, tá? Não falaram, mas vocês pensaram, né? A melhor coisa que você pode deixar para eles é a verdade de Deus, né? Não tem nada melhor do que isso. Que claro, não é só isso. Que ele seja um advogado, que ele seja um médico, que ele seja uma pessoa próspera, abençoada naquilo que ele fizer. Mas a melhor coisa, a gente sabe, é a palavra de Deus, porque ela é o caminho. E aqui, esse versículo que a gente leu, a gente está vendo 2 influências, né? A primeira influência qual é? É o conselho do ímpio, é o caminho do pecador, é a roda do escarnecedor. A primeira influência que as pessoas têm, esse mundo não só tem influência boa, tem influências ruins, né? Mas existe a influência boa, que é aquela que vem da palavra, né? Aquela que vem da palavra. Nós somos influenciados pela palavra, nós vamos influenciar com a palavra. Se as verdades de Deus estão no nosso coração, nós vamos influenciar com a verdade de Deus. Então esse é o nosso desejo. O nosso desejo é que os nossos filhos, o nosso desejo é que os nossos netos, o nosso desejo é que os nossos sobrinhos, o nosso desejo é que os jovens eles sejam influenciados pela palavra, porque nós sabemos que ali está a verdade, né? E aí então nós vamos para algumas coisas da gente pensar. Biblicamente, quando se olha para a Bíblia, né? Quando se olha para a Bíblia, quem que Deus conta? Deus por exemplo, quem é a pessoa principal para influenciar a sua descendência, para influenciar
as novas gerações. É você que conhece a Deus. E a gente procura fazer isso, às vezes conseguimos fazer bem, às vezes não conseguimos, às vezes falhamos, mas a gente influenciar ali. Mas Deus nos chamou para influenciar. Então vamos lá, tem várias passagens que eu quero ler aqui para começar. Começar essa aqui com Efésios 6:4, que eu preferi usar a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: pais, tratem os filhos de um jeito que não fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplinas e os ensinamentos cristãos, aquilo que vem da Bíblia. É isso que eu vou fazer. Então, ali no Novo Testamento, Deus dá essa palavra. Eu vou passar aquilo que eu aprendi para eles. Claro que é mais fácil quando estão novos. Quando são já adultos é mais difícil. Mas esse é o nosso dever. Deuteronômio 6:9, eu amo essa passagem. Deus fala assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Então, só para a gente saber, antes de influenciar, Deus quer que você seja influenciado. Se você for influenciado por Deus, se você for influenciado pela palavra de Deus, você vai influenciar segundo Deus, tá? Segundo Deus. E olha o que ele fala assim: depois que você pôs no seu coração, está aqui, ó, e as intimarás a teus filhos. Intimarás é forte, né? Tem tradução, não sei a sua tradução, diz assim: inculcarás a teus filhos. Então você pôr dentro da cuca dele, né? Inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e se deitando, e se levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, em todo lugar você vai influenciar ali com a palavra. E aí aqui, Salmo 73:3-8, nós temos aqui algo que é muito bom, que é a próxima geração, né? A gente sempre tem que pensar assim: Deus agiu na minha vida. Vou aqui para vocês ficarem bem. Quem aqui, você sabe que Jesus te perdoou os teus pecados e te salvou? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Você sabe que Ele fez isso na sua vida, né? Que Ele entrou na sua vida e está lá. Agora o desafio de Deus é você colocar isso para as próximas gerações. Os mais jovens, aqueles que estão vindo aí, o que eles estão recebendo? Estão recebendo as mesmas coisas boas e maravilhosas, a mesma influência boa e maravilhosa que você está recebendo? Aí você não conseguir lá, que não está muito claro, é Salmo 73, tá? Versículo 3-8. Salmo 73, versículo 3-8. Olha o que o salmista diz aqui: o que ouvimos e aprendemos, e que os nossos pais nos contaram, alguns de vocês aqui já aprenderam o evangelho dos seus pais lá atrás, nós não os esconderemos dos nossos filhos, não vamos esconder dos nossos filhos, contaremos, olha que coisa tremenda aqui, gente, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que Ele fez. Glória a Deus! Em nome de Jesus, a próxima geração vai conhecer o Deus que nós conhecemos. Amém? Em nome de Jesus, os nossos filhos vão conhecer o Deus que nós conhecemos, os nossos netos, nossos sobrinhos vão conhecer o Deus que nós conhecemos. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou a nós e aos nossos antepassados que a ensinassem aos nossos filhos, aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Vocês estão vendo aqui aquilo? Um vai contando para o outro, vai contando para o outro, vai contando para o outro, a geração vai passando ali para o outro, transmitindo aquilo ali para gerações seguintes. E aí ele fala assim: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Deixa eu perguntar aqui, quem de vocês aqui, você conheceu a Jesus através do seu pai, da sua mãe ou de avô? Levanta a mão, quem já veio aí. Algumas pessoas eu também, né? Foi minha mãe que me levou para a igreja. Então você vê assim, você está transmitindo aquilo ali, né, para frente. E aí, para encerrar os versículos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, eu acho esse versículo maravilhoso, né? Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem que estava servindo a Deus, e aí Paulo escreve para ele e diz assim: trazendo à memória
a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó, Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Glória a Deus, que em nome de Jesus, que a fé que habita no seu coração, habite no coração da sua descendência para sempre. Amém? Que essa fé que habita no nosso coração hoje, possa habitar no coração das próximas gerações. Glória a Deus. Amém? E aí uma ferramenta muito boa para isso acontecer, nós temos que transmitir a palavra. Nós temos que ensinar a palavra. E aí entra uma coisa chamada educação, né? E a educação, ela acontece de várias maneiras diferentes, tá? Sabe que até você pensa que não, mas só o fato de você, todo domingo, você vir ao culto, é pouco, né? Puder mais, vê mais. Mas só de você vir todo domingo, você tá transmitindo uma mensagem. Você está ensinando assim, eu tenho que dar tempo para o meu Deus, tá? Eu tenho que dar tempo, meu Deus. As gerações anteriores, elas muitas vezes sabiam, domingo, de alguma maneira, é dia do Senhor. As gerações mais novas, acho que o final de semana é, às vezes, o tempo deles fazerem coisas indevidas. Então, assim, eles estão seguindo um caminho errado. Mas nós, quando nós fazemos as coisas certas, nós estamos ensinando o caminho do Senhor. E nós temos que pensar nisso. E aí fala assim, o que estão ensinando hoje? No geral, quando alguém liga uma TV, quando alguém lê um livro, quando alguém vai para a escola, quando alguém vai para a universidade, o que está sendo transmitido ali para essa pessoa? E aí eu olho algumas coisas assim, vou olhar assim, eu talvez já tenha falado aqui, mas vou repetir. Eu, no meu primeiro ano primário, faz tempo, gente, né? Primeiro ano primário, minha professora chamava Enides, lembra da minha professora? Olha que nome bonito, Enides. Ela chamava Enides, professora Enides. Ela fazia uns desenhos assim no canto da tela, falando de Páscoa. Ela fazia uma coisa assim no canto da tela, falando de Natal, falando de ressurreição. Então eu lembro assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ela fazia um desenho, ela contava uma história bíblica para mim. Minha escola não era uma escola cristã, minha escola era uma escola pública, né? E ela ensinava isso. Aí eu fui para o segundo ano eu tinha um professor muito rígido, chamado Professor Gentil. E o Professor Gentil nos ensinou a cantar uma musiquinha chamada Deus é Amor. Eu aprendi a cantar Deus é Amor ali na escola pública, né? Agora, e hoje? E hoje? O que será que os professores passam? Eles podem, né? Eles têm essa liberdade. O que está se ensinando hoje, desde a escola, qualquer sistema de educação? Aí nós temos que pensar o seguinte, eu quero que você pense o seguinte, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho do ímpio, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Isso significa que a influência das pessoas não pode estar em mim, mas às vezes essa influência pode estar até mesmo com aquela pessoa que está dentro da sala de aula, que tem um coração que não é de Deus, que tem ideias que não vêm de Deus, que tem conceitos que não vêm de Deus. E a gente lembrar que Deus foi tirado de todo o sistema educacional, no geral, não totalmente, mas foi tirado, e quando Deus sai, alguma coisa vai entrar no lugar, né? Lá na década de 70, mais ou menos, houve uma mulher chamada Madeleine O'Hare, que essa mulher, o filho dela um dia chegou em casa e falou assim para ela, mãe, eles querem que eu ore na escola. E eu não quero orar na escola. Você me obriga a orar e eu não quero orar na escola. E essa mulher então foi lá na escola brigar. Porque ela não queria que o filho dela orasse na escola. Só que se fosse só isso, está bom. Mas essa mulher começou um movimento em todo o país. Em todo o país. Ela começou um movimento que para proibir oração e Bíblia nas escolas. E ela criou uma organização,
Ela recebeu muito dinheiro para fazer isso, e ela começou um movimento que foi mexer com a área jurídica e chegou nesse posicionamento. Não se pode mais orar na escola e não se pode mais ler Bíblia na escola. Lá nos Estados Unidos, um país que nasceu ali com fundamento cristão, ela conseguiu isso. Tá? Essa mulher tem uma história muito triste, o final da vida dela. Quem quiser conhecer a história dela, existe um filme chamado A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos, é o nome do filme, conta a história dela, se vocês quiserem ver, A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos, e realmente ela era uma pessoa muito odiosa, até eu fiquei com raiva dela depois, né? Que realmente ela era uma pessoa muito odiosa, e é difícil, mas assim, tem algumas coisas, eu quero só falar assim, Deus ele tem umas ironias, né? Vou ter que dar uns spoilers do filme aqui, tá? Porque quando eu escrevi sobre ela, já uns 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, essa mulher tinha sumido, ela sumiu. Ninguém sabia onde ela foi parar. E todo o dinheiro que ela arrecadou, sumiu também. Então alguém achou que ela tinha fugido, com a família toda, e foi embora, né? Então esse era o pensamento. Aí eu agora não vou dar, vocês depois vão saber o que aconteceu com ela, vocês verem lá. Mas, teve um filho dela que não morreu. Filho dela que não morreu com ela, depois vamos ver o que aconteceu com ela. Isso não aconteceu com ele. Quem é esse filho? Era aquele filho que falou que não queria, aquele filho que falou que não queria orar na escola, e por causa desse filho ela começa todo esse movimento, que foi em todos os Estados Unidos e no mundo inteiro, para proibir oração e Bíblia nas escolas. Agora esse filho aí começou tudo isso, ele não teve o mesmo destino que ela. Por quê? Porque ele se converteu a Jesus. E porque ele se converteu a Jesus, o que aconteceu com ela, ele não estava junto, porque ela realmente, ela não era apenas alguém que não cria em Deus, ela era alguém que odiava Deus e combatia a crença em Deus. E ele se afastou dela, né? E ele se tornou um crente. Então quando tudo aconteceu, ele falou, eu não sei, eu não convivo com a minha mãe, porque ela também não queria conviver com ele, porque ele se tornou um crente, né? Então eu só quero que você entenda que em algum momento alguém fez alguma coisa, alguém faz alguma coisa, pessoas que têm conselhos de ímpios, pessoas que têm no coração ideias que não vêm de Deus, pensamentos que não vêm de Deus, e essas pessoas são às vezes pessoas muito inteligentes, pessoas muito capacitadas, pessoas muito influentes, mas que ela vai influenciar nossos filhos, ela vai influenciar nossos netos, vai influenciar a próxima geração, mas ela não conhece Deus. A melhor pessoa para influenciar os seus filhos é você, amém? Para aquilo que Deus te deu, para aquilo que Deus pôs no seu coração, para aquilo que Deus deu para você. E aí eu quero só repartir algumas poucas coisas aqui, e que são importantes. Só o nome desse livro, gente, é um livro que ensina muito, né? O título é Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Quem controla a história, quem controla a escola, governa o mundo. Então o que isso significa? Se alguém quiser influenciar a próxima geração, para onde ele vai? Ele vai para a escola. Ele vai para onde? Ele vai para a educação. Quando lá ele vai colocar as ideias dele lá, porque ele sabe que a próxima geração está pronta, né? A próxima geração está ali à disposição dele, e que às vezes não sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Você sabe algumas coisas, eles já não sabem, né? E aqui, ó, quem controla a escola, governa o mundo. Mostra como a educação pode ser usada como instrumento de mudança social, desde Karl Marx a Adolf Hitler, até o humanismo secular e o islamismo radical. Os oponentes da nossa cosmovisão entenderam que na educação se trava uma guerra da ideia. Então, se eu quero que uma pessoa pense dessa maneira, eu vou lá para a escola. Eu vou lá ensinar aquela geração mais nova que está ali começando. Vou falar aqui uma frase. Você sabe que hoje, olha o mundo que nós estamos vivendo. Você sabe que algumas palavras que a gente fala, algumas coisas que a gente diz, lá na internet existe como chama lá, esqueci agora, o algoritmo, ela trava, né? Ou ela bloqueia só de algumas palavras. Então tem uma palavra, se eu falar assim para vocês, o homem do bigodinho, você sabe quem é o homem do bigodinho? Você sabe o que eu estou falando? O Adolf Hitler, você sabe o que eu estou falando, né? Falando aqui rápido o nome dele. Ele falou a seguinte frase, em 1932, veja só, em 1933, ele vai para o poder, e a gente sabe as coisas que ele fez. Mas em 1932, ele falou a seguinte frase,
nós temos certeza da nossa vitória. E a prova disso é que as nossas ideias já estão nas universidades. Né? Então, veja só, quando ele toma o poder, aquilo que ele vai fazer, ele sabe que antes de fazer alguma coisa, eu preciso mudar a mente das próximas gerações. Uma das coisas que ele fala assim, ninguém vai educar a nossa juventude, nós vamos educar a nossa juventude. Então ele sabia que para que o projeto dele, de dominação que ele tinha, de ação que ele tinha que passar ali pela educação, tinha que passar ali por aquele caminho para as próximas gerações. Então aí eu quero que você pense, a nossa educação, será que a educação que hoje tem, será que é uma educação conforme essa palavra? Ou existem pessoas com um coração bem longe de Deus, tá? Não estou dizendo que não são inteligentes, não estou dizendo até que não tenham, às vezes, alguns deles um bom caráter, mas que têm ideias completamente contrárias a Deus ou procuram incutir isso. Então nós temos que pensar isso aí. E olha aqui, mais uma frase desse livro. Quem controla o ensino dos jovens e o que eles experimentam, o que eles veem, ouvem, pensam e creem, determinará o futuro da nação. Então, se você conseguir levar os jovens para onde você quer, se você conseguir colocar certas ideias na mente dos jovens, tá? Na mente dos jovens, você vai levar eles para onde você quiser. E fala assim, e aí eu quero entrar assim na vulnerabilidade das pessoas mais novas. Você tem experiência, talvez você vai ouvir uma coisa, você está numa sala de aula, você ouve uma coisa, você vai entrar... Vou falar assim, nós hoje, se nós fôssemos entrar em muitas universidades, muitas coisas a gente ia filtrar, isso aí eu não quero. Mas só que a pessoa que é nova, ela está ali, ela ouve aquilo, ela não sabe muitas vezes lidar com aquilo. E aí ela embarca naquilo lá. Ela não tem essa capacidade. E aí muitos jovens, talvez, pela influência dos pais, não vai por aquilo, por ter isso, não vai por aquilo, mas alguém ali escapa e ele começa, então, a próxima geração começa a ser ensinada por uma direção errada. E aí eu pergunto para você, como é que as nossas gerações estão sendo ensinadas? Vou aqui tentar falar com muito cuidado aqui. Eu aprendi coisas da Bíblia com a minha professora do primeiro ano. Eu aprendi a cantar Deus é Amor no segundo ano primário. Hoje eles aprendem que homem não é homem, mulher não é mulher, família é qualquer coisa. Eles aprendem coisas bem diferentes hoje do que a gente imagina, como eu vou só pôr um pouquinho aqui. Então nós entendemos que a cultura ao nosso redor mudou, a educação ao nosso redor mudou, né? E que aquela influência que eu tive lá na escola, que eu aprendi lá na escola, meus filhos já não têm. E os filhos dos meus filhos menos ainda. E os outros e as próximas gerações mais ainda. E aí eu pergunto, o que será da próxima geração? Que ele até vem para a igreja. Eu vou falar qual é o problema. Ele vem para a igreja e ele aprende um pouco da palavra. Ele aprende um pouco, tá? Mas quando ele sai aqui, aí ele vai na igreja, se é que vai. Mas ele vai na igreja e ele vai lá num culto e ele escuta a palavra 40 minutos, 50 minutos, tá? Aí talvez se ele participa de um outro evento, ele escuta mais 50 minutos. E aí ele vai para a escola. E lá na escola, ele fica, no mínimo, 12 horas, 15 horas por semana, com aquilo. O que você acha que vai influenciar mais o coração dele? O que você acha que vai despertar mais o coração dele? Pastor amigo meu, o filho dele ia fazer o ensino médio, e eu falei assim, olha, não põe ele nesse lugar, porque esse lugar tem muita influência que não é boa, E aí ele, não, por lá. E eu falando como se fosse hoje. 3 meses do filho lá naquela escola. Ele já chega para o pai e fala assim, meu pai não sabe nada, quem sabe é meu professor. Meu professor que sabe as coisas, meu professor que é assim, opa. Chamei ele, conversei, falei, a cabeça dele voltou um pouquinho para o lugar, conseguiu ser salvo. Mas aí você tinha várias coisas, você tinha um professor que ficava constantemente atacando a fé dele, atacando literalmente ali a fé do menino na sala de aula. Você tinha todo um ensino sobre ideologia de gênero ali, sendo passado. O pastor foi lá, conversou com a diretora.
falou, ó, diretora, assim. Aí, com professores conseguiram lidar, mas a diretora, olha o que a diretora falou assim, olha, eu também não concordo com essas coisas, eu também sou conservadora, eu também creio nessa família que a Bíblia fala, mas o que o MEC faz, ordena, eu sou obrigado a fazer, tá? Eu não estou falando isso para você, eu não estou falando essas coisas para a gente parar de ter escola, parar de ter educação. Eu estou falando essas coisas para a gente pensar no que está acontecendo. Para a gente pensar que a gente não vive, vocês não vivem mais no meu mundo do primeiro ano, do segundo ano, onde as pessoas que iam dar aula, elas tinham valores cristãos, pensamentos cristãos, ideias cristãs, e achavam essas coisas boas. É uma outra coisa, é uma revolução cultural, educacional, que você imaginar ali, para ensinar as coisas de uma maneira bem diferente. Tá? Isso não é Brasil, isso não é estado de São Paulo, isso é mundo. E aqui tem um livro, estou citando algumas coisas aqui, né? E esse aqui tem um livro, só o nome do livro já fala muito, chama Maquiavel Pedagogo. Para quem não sabe o que é Maquiavel, ele era um pensador italiano, e ele escreveu umas coisas tão fortes, né? Que a palavra maquiavélico vem dele. Né? Quando a pessoa diz, fulano é maquiavélico. Né? Então ele deu muito conselho político, assim, e você olha assim, era uma coisa assim, maquiavélica. Né? E aí esse que é Maquiavel pedagogo, ou seja, esse maquiavelismo na educação, na pedagogia. Aí olha só, o livro fala muita coisa, nem sempre é muito fácil a leitura dele, mas ele fala assim, ó, preparam os professores para a sua nova missão. Então deixa eu lhe dizer, os professores, a educação de uma maneira geral, ela tem uma outra finalidade, tá? Então, depois eu vou pôr aqui os pontos para a gente entender. Tem uma outra finalidade, diferente daquela que eu e você aprendemos. Tá? Então, eles preparam os professores para a sua nova missão. Qual é a nova missão? Redefinido o papel da escola, a escola tem uma outra definição. A prioridade é já não a formação intelectual, já não é mais a formação intelectual, mas o ensino não cognitivo, ou seja, o ensino não de conhecimento, e a aprendizagem da vida social. Então a ideia é a vida em sociedade, algumas coisas, o alvo todo é esse, mas vamos lá. Também aqui o objetivo olha qual é o objetivo, modificar os valores. Bom, você tem valores, eu vou falar assim, você tem valores, que você aprendeu de Deus, você tem valores, você aprendeu dos seus pais, você tem valores que você aprendeu na palavra de Deus. Mas lá, muitos desses jovens entram, e a ideia é modificar valores. 2, modificar as atitudes. 3, os comportamentos dos alunos e dos professores. Por isso, são utilizadas técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral. Eu tenho alguns exemplos práticos, talvez não divida aqui. Tudo que eu estou falando aqui é só uma pitadinha, é só um pouquinho, tá? Porque isso aqui é muito mais amplo. O que eu tenho encontrado de pais que viram seus filhos ter atitudes que eles não conseguiam explicar, né? Eu vou falar que não é Brasil, é mundo. Não é Brasil, é mundo. Em 2017, eu fui em Moçambique e aí estava conversando com uma missionária lá. E essa missionária contou a história de uma jovem. Ela tem um trabalho com crianças grandes, 25 anos, lá em Moçambique. E ela pegou uma jovem e adotou uma jovem. E educou essa jovem nos caminhos do Senhor. Né? Essa jovem cresceu na igreja, cantando na igreja, participando das coisas da igreja, vivendo a vida com Deus. E aí essa jovem foi para a faculdade. Depois que essa jovem foi para a faculdade, essa jovem largou tudo. Largou ela, largou a igreja, se afastou. E aqui foi um choque, o que aconteceu? E ela nunca entendeu o que aconteceu, porque você não está lá. Você não foi lá ouvir o que estava sendo ensinado, o que estava sendo falado para aquela moça. Mas ela estava lá. E quando a gente começou a conversar, falar alguma coisa, agora estou entendendo. Né? Mas estou contando esse caso, gente, e quanto mais eu tenho tido a chance de palestrar, de conversar, de falar, mais eu tenho casos tristes. Né?
casos tristes. Tem uma irmã que a gente acabou ficando muito, muito amigos, e ela contou a história dela. Sabe aquelas crentes assim, bem de igreja mesmo, bem pentecostal, bem assembleiana mesmo, bem ali. E ela, de repente, a filha dela vai para a universidade e larga a igreja e vai viver com outra mulher, né? Vai viver com outra mulher. E ela entrou em uma crise muito grande, ela precisou ir buscar a Deus, ela precisou clamar a Deus, para Deus acalmar o coração dela, para dar estratégia, dar amor, falou para ele, mas ela falou assim, não quero só nisso, eu quero entender o que está acontecendo. Por que acontece que eu pego, e olha, eu estou falando um caso, e eu falo assim, eu conheço, já ouvi 10, 20 casos, mas existem centenas e milhares que às vezes você não sabe, e é uma coisa muito dolorosa para um pai, né? O que foi ensinado lá? O que foi falado lá que de repente essa pessoa, ela mudou as coisas, e muitas das pessoas simplesmente se afastam de Deus e acabou. Hã? Então vamos lá. O que você espera que seu filho aprenda na escola? Hã? O que você espera? Simples, eu quero que ele aprenda matemática. Hã? Eu quero que ele aprenda português. Eu quero que ele aprenda geografia, eu quero que ele aprenda escola, eu quero que ele aprenda inglês, eu quero que ele aprenda química, física, biologia, é isso que eu quero. Né? Os valores dos meus filhos, os valores da minha descendência, quem dá sou eu. O certo e o errado, a vida moral, o pensamento moral, quem vai dar sou eu. Não foi isso que Deus usou Moisés para falar lá em Deuteronômio 6? Usou Paulo para escrever lá em Efésios 6? Não foi isso que a Lloyd fez, a Eunice fez? Passou aqueles valores, né? Aqueles valores morais, aqueles conceitos de mundo, aquela visão de mundo. Não somos nós que temos que passar isso, mas a escola de repente já começa a ir para um outro caminho completamente diferente, né? Começa a semear outras coisas. E aí o que nós temos lá? Nós temos, o que vai ser ensinado? Conflito de raças, né? Conflito de raças. Às vezes não é. Aí eu vou falar outra coisa. A gente olha para tudo aquilo que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, todos aqueles ensinos lá da Alemanha, e é óbvio que a gente lê aqueles ensinos, a gente fala, meu Deus, que coisas terríveis que eles ensinaram, que absurdos que eles ensinaram. Mas todas essas coisas que eles ensinaram como se fossem coisas boas. Ninguém ensina o mal como se fosse o mal, ele ensina o mal como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa realmente edificante. Ele vai ensinar isso, porque se ele for ensinar, não, isso aqui é uma coisa ruim que eu estou te ensinando. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Como é que eu vou discernir isso? Vou discernir pela palavra. Se aquilo que está sendo ensinado não é o que a palavra diz, ou choca com aquilo que a palavra diz, a coisa fica complicada. Então o que eles ensinam, né? Nisso? Conflito de raças, anticapitalismo, defesa de aborto, feminismo, ideologia de gênero, guerra de classes, todas as religiões são iguais, comunismo e embalagem de todinho. É mais ou menos isso aí que, para uma ideia assim, do que eles vão... Só estou fazendo um apanhado aqui geral, para a gente pensar um pouquinho. Então, você vai começar, e eu falo assim, o que eu estou falando, acompanho notícias, acompanho acontecimentos, acompanho coisas, porque é realmente isso que acontece. Então, vamos lá, nisso aí às vezes sai ódio aos brancos, sai ser contra o trabalho, ainda vou chegar aqui, o aborto como um direito. Gente, a coisa talvez mais absurdas que a gente tem, eu quero que você pense, uma coisa mais absurda, eu falo assim, isso está sendo ensinado, às vezes de um modo sutil, às vezes de um modo não tão sutil, vai sendo ensinado nas escolas. Vai sendo ensinado nas escolas. Mas eu penso assim, você começa a fazer uma defesa sutil do aborto nas escolas. Aliás, eu falo assim, hoje eles não usam mais essa palavra aborto, hoje se usa assim, direitos reprodutivos, para parecer uma coisa bonitinha, né? Para parecer uma coisa boa, mas de uma maneira muito sutil aquilo vai sendo ensinado lá para jovens que nunca tiveram filho. Até chegar em graus muito terríveis daquilo que a gente está vivendo, né? Talvez em algum momento a gente fale só sobre a questão do aborto, mas está lá. Feminismo, eu falo, não é falo assim, ensinar aos homens respeitarem as mulheres, isso é bíblico. A Bíblia diz que o marido tem que dar a sua vida pela mulher, né? As mulheres terem seu direito, seu espaço, isso é bíblico, mas não é isso que é ensinado lá não, gente, é coisas às vezes muito ruins.
Aí é aquilo que eu falei assim, ensinar um exemplo muito sim que eu vivi, aliás que eu conheci, uma jovem, que ela conta que ela virou ativista mesmo, ela virou aquelas militantes feministas muito agressivas, né? Agressivas. A ponto de ela falar assim, se reunia a família para comer junto, e ela ali, ela atacava todo mundo, e ela falava a todo mundo, aquilo que ela recebia na faculdade, ela falava aquilo assim com uma raiva muito grande, uma coisa muito forte, até que chegou num limite tão grande que o pai dela falou, precisamos conversar, senta aqui, vamos conversar, qual que é a questão? Não, porque assim, ele conversava com ela, e aí ela falava, e foram dias de conversa, e ela falou assim, de repente eu comecei a abrir os meus olhos, né? Eu de repente comecei a abrir os meus olhos, comecei a entender o que estava acontecendo, e aí ela viu a escuridão que ela estava entrando, se firmou novamente com Cristo, foi servir ao Senhor, né? E foi servir ao Senhor. Mas a grande questão nisso é que a mãe dela fez a mesma faculdade que ela, não fez a mesma faculdade que ela, fez a mesma faculdade que ela, na mesma sala que ela, mas aquilo não influenciou, por quê? Porque ela tinha a capacidade de filtrar. Deixa eu dizer para você, o que os jovens precisam aprender, é filtrar as coisas com a palavra do Deus Todo-Poderoso, amém? Se você tem no seu coração, parte daqui, essa é a verdade, é a partir daqui que eu vou construir a minha vida, a minha história, é a partir daqui que as coisas têm que ser construídas, é a partir da palavra, nela no meio de dia e de noite, você vai ouvir alguma coisa, isso não passa no filtro da palavra, isso aí não passa no filtro da palavra, isso aí não passa no filtro da palavra. Se a pessoa, não interessa a idade, mas se a pessoa ela é capaz de filtrar, se ela é capaz de coar aquilo, ela consegue aprender, e aprender até coisas boas e avançar. Mas o grande problema é que junto às vezes com a biologia, junto às vezes com a matemática, você pode pensar que é brincadeira, né? Mas eu tinha um jovem amigo meu, e ele falou assim para mim, pastor, eu quero fazer faculdade, mas eu quero escolher bem, porque eu não quero esses negócios de ideologia de gênero, essas coisas, eu não quero aprender isso aí. Então eu decidi que eu vou fazer matemática, né? E aí ele pegou e falou, então tá, vou fazer matemática. Que é matemática? A gente é 2 mais 2, x é igual a 15, é matemática, né? Aí ele começou a me passar o que ele tinha na aula. Assim, o tempo não nos permite falar aqui, mas era ideologia de gênero pura, né? E aí ele falou, professor, por que eu tenho que aprender? Porque aí eles têm 1001 razões para transmitir aquilo ali. Ele tem 1001 razões para realmente colocar aquilo ali. E aí o que ele está aprendendo isso? Ele está aprendendo esse feminismo que é... Aí eu pergunto, por que muitas dessas moças que fazem essas faculdades, elas acabam indo morar com outras mulheres? Vou falar aqui, eu falei na semana passada, uma das coisas que o marxismo ensina, na sua raiz, é que a origem do casamento, a origem da união de um homem com uma mulher, foi a opressão masculina sobre a feminina. Que a primeira forma de opressão na história é o casamento. Porque no casamento, o homem opressor, o homem burguês, ele oprime a mulher proletária, mulher oprimida ali. É isso que ele ensina aqui, é isso que é o casamento. Aí você pensa numa jovem que está ali, aprendeu aquilo do professor, tem pouca influência da palavra na vida dela, pouco discernimento, e ela acaba indo nessa direção. Aí ela então, de vez de eu ficar com o homem, eu vou ficar com a mulher, porque aí eu me livro disso. Está lá, gente, isso está em livros, isso está escrito, isso é o que é ensinado, né? Vou mostrar aqui na realidade, o que se ensina? Você não é homem nem mulher, esse é um ensino que hoje você tem. Eu vou falar assim, isso acontece em maior ou menor grau, com maior ou menor frequência, se ensina isso. E eu diria assim para você que essa é uma das coisas que mais me dói, porque eu acho que essa é uma das coisas mais terríveis para se semear no coração de uma adolescente, tá? O coração de uma adolescente que está começando a formar seu pensamento, formar a sua vida. Gente, isso é falado, ensinado muitas vezes. Vou mostrar livro aqui didático falando isso, tá? Outra coisa, eu falo assim, ensina você a odiar o seu patrão e odiar o empreendedor, odiar as pessoas que estão conquistando. Ah, não, você está exagerando. Então eu vou falar aqui, uma pessoa até conhece bem de perto, e ele falou que um dia, a filha dele sai da escola e chega em casa e fala assim para ele, pai, eu aprendi na escola que o senhor é um explorador.
pai dela era um empresário, né? Pagava, vamos falar assim, pagava um rim para ela estudar naquela escola, né? Pagava um rim para a filha estudar naquela escola, e ela aprendeu que ele era o opressor, porque realmente, eu vou falar assim, no ensino, em todo o ensino marxista é isso, que aquele que ele é um empresário, aquele que é dono de uma empresa, na verdade ele está sugando aquelas pessoas ali, ele não está trazendo emprego para elas, ele não está dando oportunidade de elas terem um trabalho com dignidade, melhorar, não, ele está realmente sugando a vida daquelas pessoas, prejudicando a vida daquelas pessoas, é isso que ele está fazendo, tá? É isso que está lá. Então, se está ali e você vai ouvindo aquilo, é óbvio que isso vai estar na sua mente. Tá? O cristianismo é ruim porque se diz melhor que as outras religiões. Deixa eu falar algo, e nós às vezes temos que assumir. Só Jesus Cristo salva. Amém? Só Jesus Cristo salva. Isso, quem concorda com isso, dá um glória a Deus aí bem alto. Amém. Bom, a Bíblia, só a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está escrito, porque não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o único Salvador, glória a Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, glória a Deus. Então, essa é a realidade. Você pode não concordar comigo, você tem direito. Você tem direito até de me xingar porque eu creio nisso, mas isso é o que eu creio. Né? Aí, a pessoa chega na escola e uma das coisas que ela aprende é o seguinte, todas as religiões são iguais. Né? Tudo tá ali. Então, eu quero que você... Vou até pegar aqui uma frase no meu curso de História que o professor falou. Ele falou assim, nós temos que respeitar todas as religiões, porque todas as religiões levam a Deus. Ele falou isso aqui. Aí eu vou dizer assim, primeira frase, está corretíssima. Nós temos que respeitar as crenças dos outros. Nós temos. Nós não podemos ofendê-los, nós não podemos atacá-los, nós não podemos. Isso a Bíblia mostra. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia que fale que eu tenho que agredir ninguém nesse sentido. Tá ótimo, eu creio nisso. Mas quando ele faz a segunda declaração, ele está fazendo uma declaração teológica. Que todas são iguais e todas levam a Deus. Bom, gente, todos são iguais. O budismo não crê nem que existe um Deus. Né? E quando você vai olhar as práticas, você vai ver que elas não são iguais, isso é besteira, elas não são iguais, e nem todas elas levam a Deus. Agora, quando você chega, você recebe, lá na educação você recebe isso, aí é onde entra aquilo, é uma influência dizendo que esse aqui é igual. Se eu falo com espíritos, é a mesma coisa se eu falo com Deus vivo e verdadeiro. Não é, eu sei que não é. Então eu tenho que você entender que a pressão sobre isso, ela é muito forte. Então, na escola, isso vai ser passado de uma forma muito forte. E você, às vezes, tem que aceitar que é tudo igual, que é tudo a crença igual. E tem que ser bem claro, existe uma verdade de Deus revelada. Existe aquilo que Deus nos trouxe e nisso que nós vamos viver. Sem isso, o homem não vai ser salvo. Mas eu discordo de você. Tudo bem, eu também discordo de você. Discordamos, caminhamos juntos e está bem. Mas não é isso que vai sendo feito. É uma pressão para que você aceite que tudo é igual. E por último, gente, comunismo e socialismo são coisas boas. Quem conhece um pouco de história, sabe quanto sangue derramado, sabe quantas coisas ruins foram feitas, quanta opressão veio desses sistemas, mas é vendido na embalagem de todinho como se fosse uma coisa linda, maravilhosa, cheirosa e boa, e não é essa a verdade. E aí eu vou lembrar, a gente estava no segundo ano do meu ensino médio, faz tempo também, e eu tive o meu primeiro professor comunista. Ele chamava Mário. E naquela época a gente estava saindo do regime militar, que foi o regime que lutou contra tudo isso, e agora tinha abertura, tinha liberdade, então eles já começavam a ir para a escola. E eu lembro, ele era meu professor de história, e eu tinha me convertido há pouco tempo, olha a conversa, gente. Ah não, mas o comunismo está na Bíblia. Os primeiros cristãos são comunistas, vamos seguir aquilo que, entendeu? Aí assim, eu vi aquilo, né? Ele deu os argumentos dele, chegou a citar a Bíblia, né? Mas eu também não engoli aquilo, que eu falei, tem alguma coisa errada aí, não sabia muito, né? Mas ele estava lá. E eu encontrei ele muitos anos depois, e ele continuava dando aulas, ele continuava sendo professor, e ele estava lá justamente para isso.
Então eu quero só que você entenda que ideias contrárias a Deus, vamos lembrar que a primeira coisa que se fala sobre o comunismo é que o comunismo começa com o ateísmo. Então a base toda começa ali. Isso já vem de muitos anos, não é agora que isso entrou na educação, ou seja, eu estava no ensino médio, já era acontecendo, então imagine agora, né? Até aqui, amém? Glória a Deus. Então vamos só caminhar mais um pouquinho aqui. Esse aqui é um livro, gente. É um livro que o MEC doa, né? Então você vai estudar numa escola e o MEC dá esse livro. É de graça ali para o aluno estudar esse livro aí. E aí esse aqui, eu acho que eu até contei essa história de uma aluna minha, que ela conta que ela chega em casa e a irmã dela está no ensino médio, está com esse livro na mão, quando ela chega a irmã fecha o livro. E aí ela fala assim, por que você fechou o livro? Ah, porque aqui nesse livro tem coisa que crente não gosta. Então você já sabe, se lá tem coisa que crente não gosta, significa que o que está ali, crente gosta de Bíblia. Significa então que coisas que estão ali são coisas que se opõem à palavra. É óbvio que não são poucas coisas, são muitas coisas que estão ali. Aí eu peguei, só são trechos, gente, só são trechos. Na verdade, eu folheei tudo aquilo ali e já dei uma folheada nele, quero parar para estudar ele, mas daquilo que eu conheço, daquilo que está lá, dá uma angústia. Da angústia que você sabe para onde aquilo está levando. E aí eu digo assim, quem lê ele só, e às vezes não tem outro conhecimento, ele acha que está tudo bem. Olha o título que tem lá num dos capítulos do livro. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. O que você acha que ele vai ensinar com essa lição? É um livro de escola, gente. Não estou aqui nada. É público. Não estou falando nada que está escondido por aí. Eu poderia nunca ter visto esse livro, nunca saber o que ele diz, mas ele chegou nas minhas mãos, né? Agora olha aqui, ó. Olha aqui. Mas o que é ser homem ou ser mulher? Biologicamente falando, é ter caracteres sexuais primários, sistema reprodutor, e secundários, seios, pelos, voz e outros, de homem ou de mulher. Mas e do ponto de vista social? Podemos determinar o que é ser homem ou ser mulher? Entendemos que não pode ser determinado biologicamente. O que você acha que está sendo ensinado a partir daí? O que você acha que causa em um jovem que está ali, um adolescente que está começando a aprender as coisas? O que você acha que isso causa na mente dele? Então, o que você acha que isso traz para a vida dele? O que você acha que... Palavras são sementes. Palavras são sementes, ou sementes ruins ou sementes boas, ou sementes que vão dar fruto para Deus, ou sementes que vão dar fruto para o mal. Que semente você acha que é essa que está sendo semeada no coração das pessoas? Está lá. Quantos milhares desses livros foram distribuídos, né? Olha aqui, gente. Desculpa ficar com vergonha, mas está lá no livro. Eles que tinham que ter vergonha de às vezes escrever. Olha aqui outro capítulo do livro, né? Cada um sabe a delícia que é ser o que é, debatendo a diversidade sexual e de gênero. Né? Aqui. O que você acha que uma aula dessa vai ser? A professora, eu falei para você, a professora dessa jovem, né, disse para eles, em sala de aula, quando vocês fizeram 16 anos, vocês beijem menino e beijem menina para saber de qual que vocês gostam. A professora falou em sala de aula, tá? Eu quero só que vocês... Por quê? Porque essa professora, ela já foi influenciada por outra, que foi influenciada por outra, e isso já vem lá de trás. Isso não começou agora, já começou lá na década de 80, já algumas coisas desse tipo. E que vai crescendo, e as coisas vão para esse lado. Né? Isso aqui é só para a gente pensar. Isso aqui, como eu gosto de falar, não é a ponta do iceberg. É só um ventinho gelado que sai da ponta do iceberg. É muito mais coisas. E essas coisas a gente tem que entender. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe muita coisa, mas a gente tem que ter consciência. A primeira coisa é ter consciência. Hoje, os jovens estão aprendendo coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus. Hoje, os valores que estão recebendo são contrários à palavra de Deus. Hoje, na escola, eles não estão preocupados apenas com matemática, português, história, geografia, química, física, biologia. Eles também estão preocupados em pautar comportamentos e visões e valores e atitudes que muitas vezes são valores, são atitudes, são conceitos que se chocam com aquilo que aprendi a palavra de Deus. João
João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? O nosso trabalho é grande para a gente pensar um pouquinho nisso, para onde a gente vai. Eu acho que os jovens hoje têm que ouvir e aprender, porque senão eles vão cair eles caem nas arapucas, porque eles não têm, vou falar assim, eu e você temos maturidade, mas eles caem na arapuca ali, e isso é às vezes de uma forma tão sutil, de uma forma tão que vocês nem imaginam. Né? Eu falo assim, isso é coisa da família, do professor chegar para os filhos e falar assim, ó, não fala nada para sua mãe que a gente passou isso para vocês. Chegava em casa, primeira coisa, a professora mandou eu não falar nada para você, mãe. Ela ia lá, né? Vou falar aqui, dessa mesma escola, festa de Halloween, queria entender por que tem que trazer um negócio para cá, né? Mas assim, de festa de Halloween, a professora chegar para os alunos de 3º, 4º, 5º ano, amanhã é Halloween. Se os meninos quiserem vir vestidos de meninas, vocês podem. Se as meninas quiserem vir vestidas de menino, vocês podem. Falando em sala de aula. E isso, assim, o que mais nos choca é que muitos desses pais já sabem disso e não se chocam. Talvez o maior problema é, às vezes, a gente ouvir certas coisas e não nos indignarmos e acharmos que está tudo normal, que as coisas vão ficar tudo normal, que as pessoas terão práticas dessa qualidade e vai ficar tudo bem, não vão. Está dando para entender? Que Deus nos dê graça para vencer tudo isso em nome de Jesus. Amém? Mas vamos lá. O que nós podemos fazer? A gente pensar um pouquinho. O que nós cristãos, o que nós vamos fazer? Porque isso aqui é realidade. Vou falar assim, as coisas são muito assim, isso assim, em toda época, toda cultura assim, cuidado, está acontecendo isso, deixa para lá. Está acontecendo isso, deixa para lá. Até a hora que chega na sua porta, até a hora que chega na sua história, até a hora que começam essas coisas pesarem, né? O que nós cristãos vamos fazer? Deixar que os professores doutrinem e deseduquem nossos filhos? Vamos continuar presenciando pais desesperados, vendo filhos rebeldes, lançando fora sua herança cristã? Vamos continuar pagando ao inimigo? Vamos continuar pagando ao inimigo para que mate intelectual e espiritualmente a próxima geração? Porque isso está acontecendo. E como eu estou falando, isso aqui eu só estou dando uma espetadinha para a gente ficar atento ao que está acontecendo. Então, eu tinha feito uma mudança aqui, acabei mandando sem a mudança, mas eu vou acrescentar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. São 5 coisas, por isso 4 coisas ali, 5 coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa, escolas confessionais que trabalhem com princípios cristãos e evitem a todo custo a entrada de professores marxistas ou pseudo-cristãos que abracem o marxismo de qualquer modo. O que eu quero falar com isso? Existem escolas cristãs. A gente chama de escolas confessionais. Elas têm um compromisso de ensinar a palavra de Deus. Nós temos que apoiar, de alguma maneira, orando, né? Ou pondo os filhos lá. Fala assim, é uma proteção. Vou falar aqui que a proteção ainda não é 100%. Mas ela já é uma proteção. Né? Ela já é uma proteção. Você tem ali. Né? Não é todo mundo que consegue pagar. Né? Por que eu vou dizer que não é uma proteção eficaz? Eu fui vou pôr tudo assim meio no ar, porque às vezes não é bom falar, né? Mas eu fui numa determinada cidade, e lá tinha uma escola cristã, né? Tinha uma escola cristã, que boa até, vou falar assim, até um pessoal muito bom nessa área de educação, mas que o diretor dessa escola, ele era de um determinado partido que defende todas essas coisas. Ele era o diretor da escola. Se você for entrar lá, todas as coisas que eles acreditam, que eles defendem, são todas essas coisas. E era isso. Esse homem era o diretor da escola. O que você acha que entrar nessa escola? Então, assim, é 100%? Não. Mas ela é muito mais segura do que qualquer outra. E eu falo assim, e olha, a guerra virá para essas escolas. Vou dar aqui um exemplo do que aconteceu agora em 2022, em uma escola confessional católica. Uma escola confessional católica lá de Minas. O que essa escola ela fez? Essa questão desse tipo de ideologia que nós falamos aqui, ela é contra,
Então, o que ela fez? Ela fez uma cartilha orientando os pais. E falou assim: pais, se vocês virem os seus filhos com algumas coisas que têm esse símbolo, vocês tirem dos seus filhos, porque eles pensam dessa maneira, e a Bíblia ensina dessa maneira. Tá? O que aconteceu? Uma organização ficou sabendo disso, abriu um processo contra essa escola teve que pagar 500 mil de multa, R$500 mil de multa. Tá? Essa escola foi obrigada a recolher tudo aquilo que foi, pelo menos essa foi a ordem do Ministério Público. Vai ter que tirar tudo isso que vocês lançaram, e vocês vão ter que começar a publicar, fazer publicações que apoiem essa ideologia que vocês são contra. Bem, mas é uma escola confessional. Quando você põe alguém numa escola confessional, já está dizendo: nós cremos nisso, nisso, nisso. Se você não crê nisso, não quer que seu filho aprenda isso, nós vamos orar. Escola confessional é assim, nós vamos orar antes do culto, nós vamos orar. Mas eu não quero que meu filho ore. Então, porque a gente ora. Nós vamos ler a Bíblia antes da aula. Não quero que meu filho leia a Bíblia. Então, você não pode pôr aqui, mas se você matriculou, você já sabe que vai ter aquilo lá. Até mesmo, então, entenda, é uma verdadeira guerra, para a gente entender onde as coisas elas vão. Mas a primeira coisa, pensar nas escolas confessionais. Segundo, estimular a educação em casa. Isso aqui é uma coisa muito difícil, gente, com produção de material que sustente a cosmovisão cristã. Deixa eu falar assim, isso aqui é uma coisa que em alguns lugares do mundo tem. No Brasil, é uma luta. Tem pai que já quase perdeu a guarda dos filhos porque estava ensinando o filho em casa. Que não pode. Mas qual o problema em ensinar o meu filho em casa? Qual o problema? Não é nem muita gente que vai fazer isso, nem muita gente que consegue. Mas alguma coisa aí. Tem um grupo que luta porque é isso que eles querem. Uma terceira coisa que eu não coloquei aqui, professor, gente. Olha, talvez uma das coisas mais poderosas para Deus usar sejam os professores. Os professores, eles estão ali em contato com a mente dos jovens. Se ele trouxer coisas boas, né, eles vão aprender, eles vão passar isso para eles. Então um professor capacitado, um professor que ele tenha ali habilidade para lidar com essas questões, tá bom, tem coisa que é imposta, mas ele consegue lidar com aquilo de uma maneira sábia e passar fundamentos bons, ele vai ser uma bênção. Então professores cristãos ali na escola pública mesmo. Quarto, curso, palestras, seminários que preparem os jovens para aquilo que eles estarão vendo nas escolas, ensino médio e nas universidades. Eu fui dar um seminário lá na Bahia, lá numa cidade chamada Jaguaquara. Olha que coisa bonita, em Jaguaquara. A gente foi falar sobre isso aqui, são 6, 8 horas de seminário, falar em Jaguaquara. Jaguaquara é uma cidade que foi construída a partir de um colégio batista. Então, é muito forte lá o colégio batista. Normalmente os pais crentes colocam os filhos lá no colégio batista. E aí, quando eu cheguei lá naquele final de semana, houve um conflito. Estava num conflito, estava num rebuliço. Por quê? Porque os jovens, fiquei encantado assim, menino de 13, 14, 15 anos ali, tudo anotando, tudo que eu falava, e comprando os livros, e lendo os livros, e as coisas assim, muito boas. E aí uma professora deles, na sala de aula, falou assim, Deus está irado com esses crentes que não aceitam ideologia de gênero. Né? Numa escola cristã. Os alunos já foram falar com o pai. Pai, sabe o que minha professora falou? Os pais já estavam tudo lá. Segunda-feira nós vamos lá. Né? Então vamos lá. Por quê? Porque você está pagando uma escola para que o seu filho tenha uma educação diferenciada, para que ensine os valores da palavra que você crê. Né? E agora, de repente, vem alguém ensinar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Opa, então eu não quero, eu tenho esse direito. Né? Então, a gente tem assim, que quando o jovem ele é preparado, quando a mente dele é preparada, pode ser que muita coisa passe, gente, porque você não sabe como essas ideias às vezes são sutis, né? Como nós lemos Colossenses 2,8, filosofias e vãs sutilezas, ali é muito difícil. Aí, mais um caminho é esse, preparar os jovens para aquilo que eles vão vir. E por fim, preparação, está aqui, preparação de professores cristãos capazes de apresentar conteúdos livres de influências cristãs que poderão ministrar aulas em qualquer ambiente. Ou seja, ele vai dar aula tranquilo e vai poder influenciar ali calmamente. Então são essas algumas coisas que a gente pode fazer. E aí,
finalizando aqui, o que nós temos que fazer? Orar pelos filhos. Quando a gente fala filhos, sobrinhos. Quando a gente fala filhos, netos. Às vezes, jovens que você ama, a próxima geração. Então, alguém já disse que a oração não é tudo, mas tudo começa com oração. Cubra eles de oração. 2, veja o que eles estão aprendendo. Porque, às vezes, você não ora, você nunca conversou, você não pensou. E ele tá recebendo influências de ímpios ali, e aí vou falar assim, qual é a minha grande preocupação? Não é aquele colega de classe só, que ele é mal intencionado, não é só aquela amizade que ele tem, que não é uma boa amizade, que isso aí também a gente tem que ver, mas é aquele professor e aquela professora que estão colocando ideias, que você já aprendeu que são contrárias à palavra de Deus. Então, veja o que eles estão aprendendo. Tente conhecer o que eles estão aprendendo e como refutar a luz da Bíblia. Gostei muito dessa irmã que entrou em contato comigo e falou, pastor, eu estou lendo, estou aprendendo, porque eu quero entender, tudo isso está acontecendo, aí a gente tem que entender. As coisas são diferentes agora. E tenha uma linha aberta com eles. Não precisa ser brigar, discutir, mas aí você conversa, o que você aprendeu? Assim, mas você não acha que é assim? Mas isso aqui assim. Né? E aí você começa a ver as coisas. Então, faça isso. E, para quase terminar, Neemias 4:4. Destaque esse versículo na sua Bíblia. Neemias chama para uma batalha. E ele diz, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejar. Quando você ora, quando você conversa, quando você instrui, quando você corrige, quando você orienta, quando você busca saber, entender, se envolver, quando você toma decisões, né, decisões às vezes que vão investir, às vezes assim, uma escola às vezes pode ser cara, mas isso vai valer para a vida inteira. Quando você resolve investir, tudo isso são maneiras que você está ali batalhando e pelejando pela sua família. Amém? Quem vai batalhar pela sua família, levanta a mão, não, glória a Deus, glória a Deus, amém, amém. Queridos, só para terminar algumas coisas, eu sempre tenho falado de livros, né, e aí tem dois livros que eu escrevi, primeiro lancei em 2018, outro em 2022, que é Marxismo Selvagem, Dragão Vermelho, eu sempre trago aí, tá? Tem um outro que eu gosto muito, gente, eu falo assim, que todo jovem tinha que ler esse livro, e nós velhos também tem que ler, tá? Duvidando em direção à fé. A dúvida faz parte da nossa vida, mas a dúvida pode levar à incredulidade ou ela pode levar à fé. E assim, inclusive os jovens do seminário aqui, do Vale, coloquei eles para ler, amaram, né? Amaram, e assim, foi uma coisa muito boa, como eles lidarem com as dúvidas. Porque você entra numa sala de aula, eles vão ser meio amigos. Gente, eu que meu curso tinha nada a ver com jornalismo, eu escutei os professores falaram tanta coisa quanto o cristianismo, e eu fico pensando, aquilo para mim não era nada, que eu conhecia a Bíblia, era umas besteiras muito grandes. Mas se a pessoa não tem um conhecimento, ele ouve aquela besteira e pensa que é verdade, né? Ele vai, vou falar assim, infelizmente as pessoas, elas têm mais facilidade para se abrir para enganos do que se abrir para a verdade, e aí está lá. Então esse livro ele ajuda muito a você lidar com dúvidas, lidar com questões que às vezes você não tem resposta, você lidar com isso, tá? E aí, eu queria que vocês, isso aqui, existe um vídeo, e anotem aí, se vocês quiserem, depois eu até passo esses slides para vocês, e vocês acham com mais facilidade. É um vídeo chamado Perdemos Nossa Filha para o Comunismo, né? E é muito bom assim porque é a narrativa de uma mãe, é assim muito dramático aquilo que ela conta, mas para te dar uma ideia disso. Lá no meu canal eu fiz questão de pôr esse vídeo lá, eu faço questão de divulgar esse vídeo, porque às vezes, o que é que acontece? Mas a gente fala assim, negócio de marxista, esse negócio aí não entende nada não. Você não entende nada não, mas o professor que dá aula para os seus filhos, ele entende, né? E o que ele significa é algo contrário à palavra, tá? Se opõe àquilo que a palavra ensina. E você não entende, mas ele entende, e ele vai pôr isso na cabeça do seu filho. Então você vai ver o que acontece. Claro que o que essa história conta, né, não é o que vai acontecer com todo mundo, não é o que acontece com todo mundo, mas aconteceu e pode acontecer com qualquer pessoa, e é uma coisa muito triste e muito drástica. Então, se vocês puderem, não só vejam, mas divulguem também. Entra lá, esse é o canal Missão Atenas, entra lá, procura esse vídeo,
passa ele para outras pessoas, e Senhor, que vai abrir os olhos, e muitos vão começar a pensar. Isso aqui não é muita coisa, mas já começa a levar você a pensar em algumas coisas. Aí se ouve o seu filho falar, um jovem falar, um sobrinho falar, um neto, opa, você tem alguma coisa assim, opa, tem alguma coisa estranha aí, e já começa a cuidar melhor dessas coisas, ou mesmo para jovens na igreja, ou jovens em qualquer lugar, você já começa a se inteirar desses assuntos. Nós, como igreja, temos um ministério didático, um ministério de ensino, e a gente vai ensinar com aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente faz. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar por nós. Senhor, nos dá sabedoria. Senhor, nos dá disposição. Nos dá graça para lidarmos neste mundo. Senhor, nos dá graça, Senhor, nós oramos nesta manhã, para que o Senhor traga a Tua sabedoria, a Tua graça, a Tua disposição em nosso coração. Ó Deus, faz de nós pessoas que amam a Tua palavra, pessoas que creem na Tua palavra, pessoas que tremem na Tua palavra, Pai. Faz isso em nossas vidas, faz isso em nossos corações, ó Pai. Para que a nossa vida esteja, Senhor, capacitada, Pai. Que a nossa vida esteja, Senhor, pronta para transmitir a Tua verdade, a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Acabamos ainda não, isso aqui é só a primeira oração. Vamos orar pelos nossos jovens, né? Pode ser sobrinhos netos, né? Netos. Pessoas jovens que nós amamos, vamos orar por eles, jovens que estão aí nas escolas, de maneira geral, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora, Pai, nós oramos agora pelos jovens, Senhor, oramos, Senhor, por aqueles que são da nossa parentela, oramos, Senhor, por filhos, sobrinhos, netos, Senhor, bisnetos, oramos por aqueles que são sobrinhos netos, oramos por aqueles que estão no nosso coração, ó Pai, oramos para que a mente deles seja guardada, ó Pai, e eles sejam, cada pensamento deles seja levado obediente a Senhor, a Cristo Jesus. Ó Deus, seja cativo a obediência de Cristo. Nós oramos pelos adolescentes que estão nas escolas, ó Pai, pelos adolescentes que estão, Senhor, no ensino médio, no ensino primário, que estão nas universidades. Ó Deus, guarda a mente deles, guarda o coração deles, guarda, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Faz a Tua obra, Deus, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha levantar professores abençoados. Abençoa cada professor que é Teu, cada professora que é Tua, Pai. Dá a esses professores inteligência, capacidade, influência, Senhor, para serem bênçãos para os seus alunos, que eles tenham sabedoria para lidar com todas essas questões, que eles também não sejam seduzidos por esses enganos, mas que a sua mente esteja na palavra do Senhor, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai. Usa a Tua igreja para que seja proclamadora da Tua palavra, ensinadora da Tua palavra, defensora das Tuas verdades, Pai. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos de uma maneira poderosa, eficaz e abençoada, em nome de Jesus. Amém.